Olha só, existem dois micronutrientes. A gente fala muito de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, mas os micronutrientes também são fundamentais no processo de formação e de utilização de energia no seu corpo, o chamado metabolismo. Para a gente conseguir um metabolismo ótimo, a gente precisa de fontes de energia, de fontes de micronutrientes que forneçam de qualidade para que a gente consiga, a partir desse metabolismo ótimo, uma performance, tanto física quanto mental, mais adequada possível para a sua idade, para o seu peso, para a sua melhor versão de si mesmo e para que a gente consiga também saber como evoluir em relação ao patamar que a gente está hoje. É isso que a gente vai falar um pouco de hoje aqui com vocês a respeito de dois desses micronutrientes, magnésio e manganês. Parece a mesma coisa? Mas não é. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso, mesmo depois de 50 anos. Quando a gente fala em manganês e magnésio, você às vezes bate o olho ali, parece que são até a mesma coisa. Você vê a grafia muito próxima, erros até de grafia em determinados artigos de jornal parecem que se trata da mesma coisa, mas na verdade não é. Se a gente pensar que eles são dois micronutrientes totalmente individuais uns dos outros, a gente começa a ver que devem haver diferenças de funcionamento. E aí a gente sabe que eles podem ser encontrados em nozes, em legumes, e que a primeira informação importante é que desempenham funções bastante diferentes no corpo humano. E a gente precisa entender a necessidade e a qualidade dessas atividades que eles desempenham. Para vocês entenderem, você precisa de quantidades diferentes até de manganês e de magnésio diariamente através das suas fontes alimentares. Mas então, o que é manganês? Manganês é um mineral, um micromineral, que tem um fator, uma importância vital para várias reações químicas dentro do seu metabolismo. Olha só, muitas reações químicas são influenciadas pelo manganês. Talvez você não precise de tanto manganês assim diariamente, mas ele é sim vital para várias reações que acontecem de um modo geral em todos os órgãos, todos os tecidos do seu corpo. E aí a gente precisa saber que quase todos os processos químicos que a gente tem funcionando de modo basal e de modo no esforço vão estar relacionados com uso de manganês. Por exemplo, o uso de manganês é feito para coagulação sanguínea, olha isso, reparação de vasos que você cortou, que machucou, sangrou, o manganês vai lá e ajuda a fazer essa reparação de vasos sanguíneos e de feridas também, de tecidos. Reparação celular, manganês, ponto para ele. Segundo ponto, formação de tecido ósseo, olha só, ele consegue agregar ali, fazer como se fosse uma tração de células ósseas para que a sua proliferação de massa magra, olha isso, tecido ósseo faz parte da massa magra, lembra das 4? Ósseo, pele, músculo e água. Tudo isso é massa magra que nos afasta da inflamação, que protege o tecido cerebral de uma neuroinflamação, de uma neurodegeneração que piora conexões celulares, que nos aproxima de Alzheimer. Olha isso. Então, manganês também ajuda a formação de tecido ósseo. Olha só que interessante. Ajuda no seu sistema reprodutivo, olha só. Auxilia na espermatogênese, na formação do espermatozoide. Naquele momento que a célula reprodutora é produzida, o manganês está lá para dar uma força bem importante nesse processo. Mais um ponto importante para o manganês. Funciona como um potencializador do sistema imunológico. Olha só que interessante. Formação de células de defesa, linfócitos, células natural killer. Tudo isso vão estar influenciadas por reações químicas que são ligadas ao nosso amigo manganês. Outra coisa importante, auxiliam na metabolização dos aminoácidos. Olha só, quando você come proteína, uma proteína vem inteira. O que o corpo vai fazer? Vai quebrar em tijolos e conectar esses tijolos de uma determinada ordem para formar as nossas próprias proteínas. Quem é que ajuda nesse processo? O nosso amigo manganês. Ajuda na digestão e na utilização também de carboidratos, de colesterol, como fonte de energia, inclusive para o tecido cerebral. Olha só que interessante. Então a gente sabe que todo esse processo de maquinaria celular está muito influenciado pela presença do nosso amigo manganês. Alimentos ricos em manganês, bebidas como chá preto, café, frutas, vegetais, incluindo mirtilos,
lembra do mirtilo, blueberry? Sensacional. Presença de antioxidantes, presença de manganês. É uma fruta maravilhosa para você ter no seu dia a dia, na dieta do seu dia a dia, para influenciar o metabolismo, o maquinário celular a trabalhar a seu favor da sua performance, tanto física quanto mental. Abacaxi, rico em manganês. Espinafre, abóbora, olha só que leque de alimentos diferentes que a gente consegue preencher através do uso da busca por o nosso amigo manganês. Além disso, lentilha, amendoim, soja, também sementes, todos esses vão dar condição importante da gente ter uma fonte de manganês. Inclusive mariscos e ostras, olha só que legal. Mexilhões, adoro mexilhões, então é uma fonte importante de manganês. Você nem sabe, mas você está ali ajudando todas as células do seu corpo, sistema lógico, sistema ósseo, sistema neuro, importante para você ter um melhor funcionamento através da aquisição de manganês. Olha só que interessante. E aí o que a gente vê? Quanto manganês que é preciso? Recomendação: 1,8 a 2,3 miligramas de manganês diariamente para o adulto acima de 30 anos. Então, já sabe, manganês você conseguindo fazer uma dieta baseada nesses alimentos, aí, uma dieta habitual, uma dieta basal, você já consegue essa quantidade sem precisar de suplementos. Olha só que interessante. Deficiência de manganês é incomum, a gente não vê tanto, mas se você for dosar, é interessante manter essa quantidade aí no seu sangue. Pessoas que obtêm suficiente da comida não precisam de fazer reposição específica de manganês, tá? Muito importante a gente ter metas em relação à nossa dieta por conta disso. A gente consegue abranger vários pontos que a gente consegue ir preenchendo, fazendo o checklist ali da sua performance, o que de pontos importantes a gente consegue fornecer para que essa performance seja cada vez melhor, seja cada vez mais produtiva. Tá? E aí o que acontece? O que a gente pode entender também? Que vitaminas, minerais também têm interação com o nosso próprio manganês. E isso tudo vai estar influenciado, de uma certa forma, a fornecer mais energia, mais substrato, como a gente chama, para que o seu mecanismo celular trabalhe melhor. E aí a gente vai para o magnésio. O que é magnésio, doutor Alex? Que negócio é esse? Manganês, já falei. Ok, magnésio é muito mais famoso que o manganês, é como se fosse o primo famoso dele. Também um mineral, também é semelhante ao manganês, é um micromineral que vai estar influenciado ali em cerca de 300 reações químicas do seu corpo. Olha só que interessante. Então você precisa de um pouco mais de magnésio para ter uma formação, uma composição adequada de elementos que vão interagir para essas reações químicas que são os mais variados tecidos, como a gente vai ver aqui pra gente. Então, a gente sabe que o magnésio no sangue ele vai ter várias funções, como, por exemplo, controle de pressão arterial. Olha só que interessante, ele vai agir na contração, olha aqui a bonita, contração e relaxamento das nossas artérias no corpo todo, inclusive no nosso amigo coração. Controle de pressão arterial, importantíssimo para a gente ter como ação do magnésio. Controle de níveis de açúcar no sangue, saúde óssea, criação, geração de energia no intracelular. Todos os tecidos vão trabalhar com magnésio para que ele consiga produzir ATP, a moeda de troca, moeda de energia que a célula pega e realmente usa para performar. Independente de ser uma célula neuronal, uma célula do intestino, uma célula do músculo, uma célula óssea, todas precisam de energia para trabalhar. E todas estão relacionadas à sua produção de energia com o nosso amigo magnésio. Tá? Regulação de ritmo cardíaco, função muscular, função nervosa, síntese de proteínas, tudo isso vai estar influenciado pela presença do nosso amigo magnésio. Quem tem mais problema com níveis ideais de magnésio? Idosos, em geral a partir de 65 anos. Então é importante você manter uma dosagem criteriosa do magnésio no seu sangue para que a partir de 65 anos você muito provavelmente vai ter uma deficiência que vai precisar de uma suplementação. Aí sim, níveis maiores de magnésio, níveis maiores de suplementação, muito mais frequente do que com o manganês. Olha só que interessante. Muito provavelmente você vai buscar essa suplementação em suplementos, porque a sua dieta não vai ter condição de manter esse nível
série, com esse nível circulante de magnésio, o ideal por um tempo que seja sustentável. Então a gente mantém, às vezes, eventualmente picos, você come um pouco mais, come um pouco menos, consegue dar uns picos de magnésio, mas para a gente manter um nível adequado que seja ideal para o funcionamento celular, a partir de 65 anos, a gente precisa normalmente de fazer uma suplementação, tá? Muito cuidado. Alimentos ricos em magnésio, você pode encontrá-los assim de modo abundante. O que a gente tem? Folhas verdes escuras, como nosso couve-flor, espinafre, acelga, laticínios, também bebidas lácteas. Atenção para priorizar laticínios desnatados. Você traz a proteína do leite, você traz o magnésio no leite e evita o excesso de gordura que vem com os laticínios integrais, tá? Leite de soja interessante, iogurte também interessante, mas que seja semi ou realmente desnatado. Peixes, carnes, aves, peito de frango, o próprio linguado, o salmão, frutas vegetais, maçã, abacate, banana, brócolis, batata, legumes como feijão preto, feijão, todos os tipos de feijão, feijão vermelho, nozes, sementes também tem. Amêndoas ricas em magnésio, castanha de caju, linhaça, semente de abóbora, tudo isso você vai encontrar fontes interessantíssimas de magnésio, mas que dificilmente vão conseguir manter o seu nível adequado acima dos 65 anos. Olha só isso. E aí a gente tem que fazer uma reposição. Quanto magnésio a gente tem que repor? Em geral, de 350 a 500 miligramas por dia, em geral tomados à noite. Então, é interessante fazer uma dosagem do magnésio sérico, mas já pensar, ter essa luzinha acesa no seu cérebro de que provavelmente você vai fazer essa reposição. Ok? Agora que você sabe dos dois, conhece magnésio e manganês, aproveita, compartilha com o sócio, compartilha com aquele C-Level que você está precisando, está pensando que pode se beneficiar também com essa informação, que vai ser importante para ele, e já me segue por aqui.